dentista, seja muito bem-vindo a essa aula que nós vamos falar sobre marketing para dentista, como é que você pode fazer um marketing de eficiência aí na sua clínica odontológica, seguindo rigorosamente o código de ética da odontologia, o que pode, o que não pode fazer dentro da odontologia para divulgar o seu negócio de forma ética e de forma de uma integridade inquestionável. E para isso, eu convidei o nosso amigo que atua na parte de marketing para dentista, o Alexandre Melo, para falar com você sobre marketing para odontologia, para te orientar de fazer um marketing de alto resultado aí na sua clínica odontológica, para aumentar a sua lucratividade, aumentar o seu faturamento e assim você ter uma agenda cheia de pacientes particulares. Por que é importante ter um marketing na odontologia? Por que é importante estar sempre fazendo um relacionamento, estreitando um relacionamento com o seu paciente aí na sua clínica odontológica, para que você possa ter uma evidência, ter um desenvolvimento e ter uma sobrevivência de qualidade no seu negócio como um todo. Então é isso que nós vamos conversar e o Alexandre vai falar com a gente sobre tudo isso. E eu quero aproveitar, você que está aqui na sala, já coloca aí no aviãozinho, aperta no aviãozinho aí para divulgar essa live para todos os seus colegas dentistas, faz o convite para todos os seus colegas para que eles possam participar também dessa aula. O marketing, ele é fundamental em todo e qualquer negócio e na odontologia não é diferente. É impossível imaginar uma clínica odontológica sem fazer um marketing de captação de paciente, sem fazer um marketing de relacionamento de paciente, sem fazer um marketing para aumentar o número de pacientes novos, de lotar a sua agenda, de aumentar o nível de satisfação do seu paciente. Isso é fundamental para a sobrevivência de qualquer negócio e para a sobrevivência da sua clínica odontológica também. Então, é importante que você entenda, saiba o que é permitido fazer de divulgação com marketing de qualidade na odontologia e o que você está vetado através do código de ética da odontologia. Isso é fundamental para que você faça o que tem que ser feito e da forma certa, da forma correta, sem infringir nenhuma lei, nenhuma norma do código de ética da odontologia. Então, a partir de você ter esse conhecimento, a minha recomendação é que você faça um marketing ofensivo nas redes sociais e outros tipos de marketing que você pode fazer aí na sua clínica odontológica. Então, deixa eu começar. Ô, doutora Elizabeth, seja muito bem-vindo. Fique aqui nessa aula até o final que você vai saber várias dicas, várias orientações, como é que você pode fazer o marketing aí na sua clínica odontológica e de uma forma eficiente, de uma forma ética e de uma forma justa, sem prejudicar nenhum outro colega e nem infringir o código de ética da nossa odontologia. Então, você pode fazer o marketing de várias formas. Você pode fazer o marketing interno, o marketing de indicação, o marketing externo, o marketing de mídias sociais. Você pode fazer um marketing de relacionamento no bairro que você trabalha, você pode fazer um marketing de captação de novos pacientes através de palestras em escolas, através de palestras em empresas do seu bairro, e é sobre todo esse assunto que a gente vai conversar. Eu quero pedir para que você possa divulgar essa palestra, essa aula em todos os seus canais de comunicação que você tiver. É só clicar aí no aviãozinho e você compartilha essa aula com todos os seus amigos, todos os seus relacionamentos de dentistas, e eu tenho certeza que eles vão te agradecer muito, porque saber sobre marketing na odontologia é uma necessidade muito grande para a sobrevivência do teu consultório odontológico. Saber de marketing na odontologia é fundamental para que você não vire refém dos convênios odontológicos. Por que os convênios odontológicos escravizam tantos dentistas? Porque falta conhecimento para a grande maioria dos dentistas como é que faz a captação de paciente. E os planos odontológicos já fazem isso com maestria. A grande maioria dos planos odontológicos não é o dentista que é o dono. São empresários, grandes empresários que têm a mentalidade de gestão, a mentalidade de captação de paciente muito forte e aí encaminham para os consultórios odontológicos
Doutora Elizabeth, você é nova na área, seja muito bem-vinda à odontologia, então. Eu entendo que você, quando fala isso, você deve ser recém-formada, né? Você já montou seu consultório, você está prestando serviço para outros colegas, você está atendendo convênios. Fala um pouquinho como é que está sendo a sua chegada na área da odontologia. E vai ser um grande prazer ter você por aqui para que a gente possa conversar cada vez mais sobre odontologia, sobre como odontologia de qualidade e fazer um marketing também de alto nível. É isso que a gente vai conversar hoje aqui nessa aula, que a gente vai ter como convidado o Alexandre Melo, para que possa dar aula. Alexandre, bem-vindo, meu querido. Seja muito bem-vindo. Que beleza. Que bom ter você. Mais uma vez, que bom ter você aqui, viu, meu irmão? Seja muito bem-vindo. É muito bacana ter você aqui conosco. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, um trabalho brilhante e só engrandece a odontologia. Muito obrigado, seja bem-vindo. Agora vamos ver se não cai mais a internet. Vamos lá. Então, Alexandre, nós estávamos falando da importância dos dentistas terem a informação básica sobre gestão, sobre marketing, sobre vendas, sobre relacionamento, sobre liderança, sobre tudo, né? Que isso agregado à formação acadêmica, técnica dele, isso faz uma receita de sucesso, né? Sim, com certeza. E falando sobre mercado de odontologia, né? Porque quando a gente fala sobre gestão, se deixar, a gente vai falar aqui a noite toda, a semana toda, o ano inteiro, verdade, que tem assunto demais. Verdade. Mas eu queria passar com vocês um pouquinho hoje sobre o próprio mercado de odontologia. Que, por uma experiência, eu já tenho mais de 20 anos exclusivamente como consultor odontológico, sabe? Então, eu sou de uma linha acadêmica também, eu sou professor universitário, coordenador das faculdades de algumas instituições, então a gente consegue estar dentro do mercado da odontologia e dentro da academia também, e a gente sabe das expectativas que todo dentista tem, né, quando está dentro da academia, e a transformação que o próprio mercado teve, sabe? Sim. Então, hoje a odontologia se profissionalizou, hoje a odontologia se tornou um negócio. Não é à toa que eu falo que existem três perfis de profissionais. Existe hoje no mercado o profissional, que eu falo que ele é ele possui um conhecimento técnico avançado, mas ele tem uma viseira enorme, porque é aquele profissional que só fala que a odontologia técnica é a que faz. Ele tem um pavor, uma rejeição quando se fala de negócio, mas ele, como consumidor, ele fala sobre negócio, sabe? Esse é o primeiro perfil que um profissional tem. Uma evolução que teve na odontologia são profissionais que hoje possuem consultórios, clínicas e entendem que tem que praticar uma boa odontologia, mas ao mesmo tempo ele tem que ter margem de lucratividade. E eu vou falar um pouquinho para vocês como que está esse mercado de odontologia hoje no Brasil. E o terceiro modo, que o terceiro perfil é a própria odontologia profissionalizada, que nós vamos falar sobre franquias, os próprios profissionais, as próprias investimentos que tem para a odontologia. Porque hoje, por incrível que pareça, muita gente tem uma rejeição enorme quando está dentro, a gente sabe como é que é a luta, né, para ter sucesso dentro da odontologia, mas hoje o mercado de odontologia é um dos melhores mercados para poder fazer investimento. Isso é comprovado. Uma alta lucratividade, né? Se você imaginar um negócio que pode te dar uma margem de lucro de 20%, 25%, 30%, é uma margem de lucro espetacular no mundo business, né? Com certeza. Você imagina, vamos supor, vamos fazer uma comparação aqui, você pegar R$1 milhão, né? Garanto que quem está assistindo deve ter isso aí guardado, né? Mas vamos pegar R$1 milhão aí e vamos fazer um investimento. Pega qualquer aplicação bancária. E qualquer aplicação bancária, você vai conseguir ali a longuíssimo prazo uma margem de lucratividade ali, uma rentabilidade de 1 a 2% no máximo, sabe? Então, é lógico que você tem assim, a questão da segurança, o menos risco, vamos dizer assim. Mas se eu tenho ali no máximo 1 a 2%. Agora não, vamos esquecer. Então, vamos para frente. Se eu quiser montar
rede de supermercados, que hoje a grande maioria de grandes supermercados já abriram seu capital, né, e você pode fazer investimento. Qualquer supermercado, ele te dá uma margem de 3 a 5, no máximo, muito sofisticado, te dá no máximo 6%, mas a margem média de um supermercado de rentabilidade da área de supermercado é na faixa de 4%. E aí Verdade. isso já é outro. Então eu não vou investir mais em banco, né? Eu vou dobrar fazendo investimento nessa linha. Não, vamos pegar uma outra área muito tradicional, vamos pegar sobre fast food, né? Pegar as franquias de fast food, que a gente está falando sobre Burger King, sobre McDonald's, sobre Subway. Qualquer franquia de fast food, a margem de lucratividade ela fica entre 11% a 14%, sabe? E aí, como você já mencionou, a saúde, quando a gente fala da medicina ou da odontologia, vamos falar sobre a odontologia específica, ela tem uma margem de 20% a 25%. Por isso que o mercado de odontologia ele está 100% transformado. Ele está 100% profissional, principalmente com a entrada das franquias. As franquias vieram para ficar, não tem Sim. volta. É por Por isso isso que que grandes empresários estão investindo nessa área, né? Você vê grandes redes tendo grandes empresários por trás, não são dentistas que geralmente são os donos. São grandes empresários porque têm a visão do negócio, um negócio que te dá uma lucratividade, uma rentabilidade de 20% a 25%. Caramba, esse negócio é um negócio tá maravilhoso, né? isso aí, imagina, vamos pensar em como esses exemplos que eu acabei de citar, uma pessoa virar e falar o seguinte, ó, você vai fazer um investimento aqui, nesse negócio, chamado odontologia, que a previsão em 2 ou a 30 meses, 2 anos a 30 meses no máximo, você tem o seu retorno de investimento já garantido, e com uma Sim. margem de rentabilidade com faturamentos aí de 100, 200, 300, 500 Ks por mês, com uma rentabilidade de 20%. Quem é que não quer isso? Por isso que as franquias estão pipocando independente do tamanho da cidade, interior, nas capitais, e vai abrir uma do seu lado aí que tiver. Por isso que, ao mesmo tempo, o conhecimento na gestão, ele se tornou uma forma hoje até mesmo de sobrevivência. E esse conhecimento realmente bem profissional. E uma saída para você que é dentista, que está aqui nessa aula nos assistindo, uma saída para que você não fique trabalhando eternamente para o convênio odontológico, não fique trabalhando eternamente como prestador de serviço para essas grandes franquias de odontologia que tem no mercado, sendo gerenciado por grandes empresários na diretoria, é você buscar conhecimento sobre gestão, buscar conhecimento sobre marketing, sobre liderança, sobre relacionamento. Isso vai fazer um diferencial. Além de você já ter o teu preparo técnico, busque um preparo de gestão, um preparo administrativo, porque isso vai fazer uma diferença muito grande, vai fazer, sobretudo, que você tenha uma liberdade de não atender convênios odontológicos que pagam valores ridículos, como a gente já sabe. E você ter uma agenda de pacientes particulares e você fazer o teu resultado, fazer o sucesso do teu consultório odontológico. A saída é buscar conhecimento sobre gestão, marketing, relacionamento e liderança, sobretudo. Pega só como exemplo, pega qualquer profissional, qualquer clínica de sucesso. Verifica a parte de gestão dela, que ela está bem afinada. Então, isso não tem o que discutir. E o segundo ponto, o primeiro ponto, por que investir em gestão? A gente falou sobre a profissionalização do mercado de odontologia. Segundo ponto, porque eu tenho muito contato com os profissionais e hoje eu já passei por experiência mesmo assim, em franquias, em consultórios individuais, familiares, em clínicas familiares, em clínicas profissionais, a gente estudou. E um dos pontos da importância de investir na gestão está no ponto do próprio profissional. Em primeiro lugar, um profissional liberal. E aí, se a gente for avaliar, quando ele é um recém-formado, vamos pegar um caso, o exemplo clássico de mulheres. E a gente vê que, apesar que hoje o mercado ainda está um
um pouco dividido, mas a mulher começa a trabalhar para poder desenvolver. Em primeiro lugar, ela pode ter, né, crescer, ela vai constituir, e como é que fica? Vai envelhecer, assim como o homem também, né? E o ritmo, que é aquele ritmo quando a gente é recém-formado, de ir para dentro do consultório, entra às 7 horas da manhã, sai às 7 horas da noite, esse ritmo vai caindo. Vai. Isso é uma realidade, esse é um outro ponto, Alexandre, que muitos dentistas não ficam atentos a isso. Né? A nossa profissão, a odontologia, é uma das profissões mais insalubres do mundo. Né? Chega um momento que o teu corpo não vai aguentar esse ritmo frenético, como você acabou de dar o exemplo aí, de um recém-formado que trabalha 12 horas, 14 horas por dia, numa energia muito grande. Quando você chega a 20 anos de profissão, 30 anos, 40 anos de profissão, cara, o teu corpo pede um pouco de descanso. Aí, se você tem aquela visão empreendedora, se você construiu um negócio e não foi um negócio, há uma diferença muito grande de você ser um negócio e de você ter um negócio. Você ter um negócio é você ter uma visão de negócio, uma visão de gestão, uma visão de marketing, e você construir uma empresa. Você tem uma equipe de dentistas multidisciplinar no teu time, trabalhando no teu consultório odontológico, fortalecendo o negócio. Isso faz toda a diferença e vai chegar um momento que você vai precisar desse tipo de comportamento para ter sucesso e para ter qualidade de vida na tua clínica odontológica e que você possa usufruir de todos os anos que você dedicou à odontologia para que você possa curtir um pouco mais a sua família, ter um pouco mais de descanso, ou seja, tirar um pouco o pé do acelerador num determinado momento da vida. Com certeza. Eu assim, já tive tantos depoimentos de profissionais renomados de mercado, que ele vira para mim e fala o seguinte: ó, meu filho escolheu a minha profissão de ser dentista. E eu morro de medo, porque se eu parar de trabalhar hoje, minha família quebra, sabe? Porque eu famoso, eu tenho nome no mercado, eu consigo as coisas. Agora, passar de geração para geração, aí sim vem essa nova roupagem aí, que o conhecimento e a odontologia toda transformada, uma odontologia digital hoje que nós temos, é uma odontologia profissional em termos de comportamento do consumidor, em termos de realmente fazer sucesso. Mas eu falo que o mercado de odontologia é tão excelente, tão bom, né, que hoje, quando a gente chega dentro da clínica, é lógico que uma das primeiras coisas que a gente pergunta, né, principalmente quando vai dar mentoria, própria consultoria, é qual que é o objetivo da pessoa. Se ela quer, né, como que ela espera da odontologia, que ela considera como sucesso na odontologia. E é isso aí que eu chego a transformar a vida das pessoas baseado nisso, sabe? Vários profissionais chegavam assim, ó, eu quero ter meu negócio e ficar independente. Eu amo a odontologia, mas eu quero clinicar, ter qualidade de vida, ao mesmo tempo ter qualidade, né, liberdade de tempo, né, e ser remunerado da forma que eu sempre sonhei. Então, isso aí é o ponto que nós somos da área de gestão, nós transformamos a vida dos profissionais baseado nesses pilares, da qualidade de vida, da liberdade de tempo e realmente num sucesso financeiro, que é 100% verdade. possível. Eu sempre falo, Alexandre, sem medo de errar, que quando você encara uma odontologia empreendedora, você ganha muito mais fora do mocho do que sentado no mocho. Você ganha muito mais na parte estratégica, na parte de inteligência de gestão na tua clínica odontológica, do que sendo um executor. Com certeza. Na ciência, na parte econômica, a gente fala que isso é o custo de oportunidade, né? Quanto que eu deixo de ganhar sendo dentista e sendo gestor? Na realidade, se a gente pegar, nós ganhamos muito mais, né? Como uma hora, né? Vamos pegar a vida de um ortodontista, né? Vamos pegar de um ortodontista, não de alinhadores, mas até de alinhadores também, mas pegar uma vida tradicional de um ortodontista. Vamos pegar de uma manutenção de ortodontia convencional ali, colocando aí 200, 300 reais por mês, que já não é a média do mercado brasileiro, tá? Mas para ele ficar ali 20, 30 minutos no atendimento ao cliente. E quanto que, como gestor, eu consigo milhares de reais em uma hora, né? Então, por isso essa visão
de comandar e fazer as coisas fluírem, tem que ser feito, sabe? Até porque ele, como gestor, ele dobra, duplica, triplica a capacidade de trabalho dele, a hora de trabalho dele, né? Quando ele tem uma equipe e ele faz a gestão eficiente dessa equipe. Então é importante que entenda isso. É isso que eu falo bastante para os meus alunos, né? Que inclusive tem alunos meus aqui na nossa sala. Então é importante saber fazer uma gestão eficiente. É importante saber desenvolver uma liderança, né? Que hoje o conceito de liderança no mundo moderno está completamente diferente do que era ser líder há 10, 20 anos atrás, né? Sim. Hoje o líder é cooperado, né? Junto. O líder hoje diz, vamos fazer. Antigamente o líder dizia, vá fazer, né? Então mudou um tanto, né, a questão da liderança. Então, se você for um líder moderno, um líder que motiva a tua equipe, um líder que estimula o teu time a encarar desafios, a trabalhar com metas, sobretudo, que isso é muito importante, né, Alexandre? Poucas clínicas odontológicas trabalham com metas, né, e isso passa justamente por um desenvolvimento de uma visão empresarial. Trabalhar com meta é fundamental para que você possa, primeiro, ter um parâmetro para ver se está acontecendo um crescimento do teu negócio, fazendo um comparativo com semana anterior, com mês anterior, com ano anterior, se você está crescendo, se você está tendo um número maior de pacientes novos, quantos atendimentos você teve nesse mês, qual foi a meta atingida no último mês. Meta é fundamental para o sucesso e a sobrevivência de qualquer negócio, e a nossa clínica odontológica, a sua clínica odontológica, é um negócio, e um negócio de sucesso que te deixa uma margem de lucro, um lucro maravilhoso. Com certeza. E pegando esse gancho que você está falando aí, alguns profissionais falam assim, não, mas você vem com essas palavras bonitas de gestão, né, da liderança, é nós que fazemos. Eu falo assim, vamos falar curto e grosso? Vamos falar, deixo claro, é o seguinte, não existe. Qualquer clínica, ela cresce ou ela quebra simplesmente pelas pessoas. Não é seu equipamento, não é infraestrutura, não é tecnologia. Então, baseado nas pessoas é que vai fazer o seu sucesso. Então, por que não investir nas pessoas? Então, é só pensar assim, básico do básico, não precisa ser além, né, de virar coaching, de falar de liderança, coisas lindas, maravilhosas, não. Você presta serviço. Serviço é feito por pessoas. E o seu negócio cuida de pessoas, né, vive com pessoas e relaciona com pessoas. Ponto. Né? Então, você precisa gostar de pessoas, você precisa tratar, conhecer e tratar bem as pessoas, né? Sim, sim. De vez em quando a gente solta algumas, né? Aí fala assim, eu detesto relacionar com pessoas. Eu falo assim, você errou, foi o planeta que você vive. Pois é, então tem que morar numa fazenda, né? Tem que morar numa fazenda. Não foi a profissão, não. Errou foi o planeta, sabe? Mas é super simples, sabe? Que a parte de gestão, para quem não conhece, a própria parte de gestão, tudo que a gente está falando aqui sobre liderança, tudo que a gente está falando sobre a importância do mercado, sobre margem de lucratividade do mercado, isso tudo é ciência. Né? Isso tudo a gente comprova, né, através de estudos e prática de mercado. Aquilo que o dentista não aprendeu na faculdade. Sabe? Então, por isso que a importância de buscar o conhecimento na gestão ou buscar um profissional para poder realmente fazer com que ele possa decolar no mercado e conseguir o objetivo que ele deseja, é parte da gestão. É isso mesmo. Rogério, seja muito bem-vindo. Rogério, nosso aluno, acabou de entrar na aula. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Depois você vê a reprise do início da nossa aula, que a gente já falou muita coisa bacana aqui. Agora, Alexandre, eu quero te fazer uma pergunta que certamente é a dúvida de muitos dentistas que estão nos assistindo agora. O que pode e o que não pode ser divulgado no marketing para dentista de acordo com o Código de Ética da Odontologia? Ok. Vamos ainda especificar um pouco mais, sabe? Quando a gente fala de comunicação, e aí a gente está falando da comunicação com o mercado, que a gente esbarra muito no Código de Ética. E o Código de Ética, ele deixa claro, principalmente para a odontologia,
é o fator de uma coisa que já está começando a cair, mas não caiu de forma alguma, que é a parte mercantilista. A própria palavra marketing, para quem não conhece, porque muita gente tem a visão errônea do conceito marketing, porque muita gente acha que fazer marketing é fazer propaganda. E não tem nada a ver com Sim, isso. Né? claro. Então, a própria palavra marketing, se a gente pegar a palavra marketing e cortar o ENG do gerúndio do inglês, a palavra marketing é mercado. E o que Sim, significa marketing? Marketing, nós temos dois pontos. De um lado, nós temos um mercado de profissionais que ali presta o seu serviço, né, que são vocês, os dentistas e as clínicas, os consultórios. Do outro, eu tenho um outro mercado dos clientes potenciais que possuem desejos e necessidades. Quando eu faço a troca desses clientes que precisam fazer os tratamentos para a saúde, para estético, o que for, e eu troco ele com um profissional, isso se chama marketing. Então, essa troca que existe. Um dos pilares, como eu falei com vocês, na captação de clientes, quando eu falo para captar, um dos meios de captação de cliente é através da comunicação. E essa comunicação, né, que aí vamos falar sobre propaganda propriamente dito, né, que é um dos meios de comunicação é através da propaganda. A propaganda ela tem uma série de limitações, segundo o CRO, o CFO também, que sim, tudo que esbarra numa coisa chamada de mercantilista, isso aí é proibido pelo Código de Ética. Então, o que eu perfeito. posso divulgar na internet, o que eu posso divulgar em todas as campanhas offline ou online, né, para que eu possa captar, né, novos clientes? São modelos de propagandas institucionais e modelos de propagandas informativas. Propagandas informativas, pelo próprio nome já fala, que vai informar o seu serviço prestado, a sua qualidade, os seus diferenciais, né, o seu fator ou fatores críticos de sucesso, tudo aquilo que vai realmente agregar maior valor, né, e conseguir informar sobre o seu serviço como um diferencial, atraindo novos clientes. E o tipo de propaganda institucional, ele entra muito mais para a fixação de imagem de marca. Agora, esses dois modelos, porque só isso aí não atrai venda, não atrai novos clientes, atrai sim. O que precisa é de fazer um bom planejamento dentro disso. Porque o que não pode, tudo que tem a conotação mercantilista, aí a gente está falando sobre colocar valores financeiros na hora de divulgar, de Sim, falar qualquer coisa como promoção, como desconto, né, como gratuidade, isso tudo é proibido segundo o Código de Ética, porque tem a conotação mercantilista. E quando tem essa conotação mercantilista, é proibido. Então, toda comunicação com o mercado, ela é feita em cima de informativo ou em cima institucional. Mas tem todo um parâmetro que você consegue, né, principalmente hoje na odontologia digital, quando a gente fala sobre, né, as comunicações digitais, né, para a captação de novos clientes, você tem um Saiba Mais, clique aqui, né, mostrando o próprio CFO, o CRO, liberou, né, o antes e o depois, porque isso tem pouco sim, tempo, isso não tem muitos sim, anos não, é né? recente. E esse antes e depois, na venda, a gente chama isso como um gatilho mental de prova social, que é Sim, fantástico, fantástico. E um dos pontos que a gente fala quando a gente coloca o antes e depois ali, como prova social, eu tenho milhares de profissionais excelentes que já cuidaram de muitas pessoas, mas não registram aquilo. E quando eu dou o uma CAD aula sobre. liberou na semana passada a possibilidade de utilizar no mercado da odontologia cupons de desconto, né, que até então era vetado, né? E Uhum. aí a coisa recente também, que aconteceu na semana passada. Aham. Existe algumas coisas que tem algum choque, sabe? Porque existe o que você pode fazer internamente, porque internamente você aceita cartão de crédito, você É o seu é, negócio, né? faz um financiamento, né? Você dá desconto para o seu cliente. Agora, na parte externa é que você tem que ser um pouco mais cauteloso, sabe? Então, na parte externa, isso aí que tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas a comunicação hoje, ela está realmente fazendo toda a diferença. E o investimento em comunicação, ele tem que existir.
né? Verdade, verdade. Então, por isso que é importante, primeiro, conhecer o código de ética da odontologia para que você não corra o risco de infringir alguma norma que te impeça de fazer o marketing com integridade, do marketing normal, fazer o certo como tem que ser feito. Né? Então, Sim. o primeiro passo é você ter acesso ao código de ética da odontologia. E isso é muito fácil, gente, que você ter acesso a esse código de ética. No site do Conselho Federal de Odontologia, isso está lá disponível para você baixar esse PDF ou você ler lá na tela do seu computador, como você preferir. Então, não tem desculpa de saber onde é que eu encontro essa informação. E hoje a gente vive num mundo extremamente democrático nessa questão de informação, né? Você vai no Google e digita lá e você consegue todas as respostas de absolutamente tudo que você quer no mundo. E você também tem acesso ao código de ética no site do Conselho Federal de Odontologia. Então, o que é importante é você ter acesso a essa informação do que está escrito no código de ética, do que não pode fazer a divulgação e no que você está liberado. O que não tá restrito lá, você pode fazer a liberação. Claro, de uma forma elegante, sem ser uma coisa apelativa, né? Fazer de uma forma extremamente ética, sobretudo. Quando eu falo de ética, não é muito mais além do que infringir o código de ética. Quando eu falo ética, é a questão de relacionamento, a questão da sua imagem, não ficar aquele dentista desesperador, aquele dentista que quer vender a qualquer preço, fazer um leilão para baixo. Então, busque informação. Informação é o poder. Informação transforma. Sem dúvida. E falando sobre comunicação, até que vai ser com o maior prazer, como que eu faço isso? Né? Então, isso aí é tema para outras lives aí, para a gente poder falar de captação, qual que é a diferença do investimento, como que eu faço um investimento numa captação de cliente, numa comunicação online, né? Qual que é a melhor ferramenta de investir, se vai ser o Facebook Ads, se vai ser o Google Ads, né? Qual que é a diferença, né, de um gestor de tráfego, qual é a diferença de um social media. Então, isso tudo dá para a gente poder falar no assunto, porque senão a gente fica, né, a noite inteira. Alexandre, deixa eu te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que é uma dúvida também de muitos colegas dentistas que estão nos assistindo agora nessa aula. Qual é, hoje, o marketing mais eficiente na odontologia? Qual o marketing mais eficiente para dentista captar mais pacientes e lotar a agenda dele de pacientes particulares? Hoje, sem dúvida nenhuma, com investimento menor que possa fazer, essa pergunta sua, ela eu vou falar só uma coisa assim, depende, né, da localização, principalmente, de um profissional. Agora, o marketing online, ele veio para ficar. Né? Independente da sua localização, ele hoje é o que traz muitos resultados positivos. Por que eu falei depende? Quando a gente fala sobre capitais brasileiras, o investimento em comunicação, ele é muito alto. Né? Por exemplo, eu sou de Belo Horizonte. E em Belo Horizonte, na capital mineira, quando a gente vai falar sobre comunicar, captar clientes, quando a gente fala de rádio, por exemplo, rádio, no interior a gente trabalha muito com isso, outros veículos de comunicação, além da internet, depois nós vamos falar sobre a internet, a gente tem um resultado muito bom. Mas na capital, quando a gente vai falar sobre rádio, por exemplo, em Belo Horizonte, para ter 4 inserções da sua comunicação, da sua clínica ali no meio da rádio, eu tenho contratos aqui de R$50 mil por mês. Então, quando eu falo de rádio no interior, com R$1.000 eu abraço a cidade inteira. Eu faço 10 chamadas por dia, eu dou entrevista na rádio, falo uma série de coisas. Faz uma festa, né? É a lei do mercado, né? Sim, por isso que a internet hoje ela veio para ficar. Agora, deixando claro, internet precisa de investimento, ela precisa de profissionais por trás disso, porque você tem a imagem própria do Instagram aí, né? Fala assim, eu posso postar, mas eu garanto que quem está nos assistindo, quem vai assistir depois, né, na hora que postar, fala assim, eu invisto na internet, né, e não estou tendo resultado, porque essa é uma pergunta que eu tenho direto. Por quê? Como que eu faço isso? É porque precisa de mecanismo, né? Precisa de uma estratégia por trás disso. Precisa ter conhecimento, né, Alexandre?
Não basta só você ter um carro de última geração, do mais sofisticado. Não basta ter um BMW. Você precisa saber dirigir esse carro. Sem dúvida. Né? Sem para dúvida. que ele possa te conduzir da melhor forma e com o melhor conforto. Não Sim. basta só você ter um gerenciador de anúncios e começar a postar lá sem selecionar o público ideal, sem fazer a segmentação de idade, de sexo do teu público. Então, tudo isso vem, mais uma vez, do que a gente sempre fala aqui. Informação. Procurar saber. Procurar aprender para que você possa fazer propagandas com investimentos até menores do que você faz hoje, mas com resultado muito maior. Sim. Às vezes você faz uma campanha no gerenciador de anúncios do Facebook, que às vezes você faz um investimento de R$10 no dia. E às vezes você tem um resultado maravilhoso. E tem outras pessoas que não fazem a segmentação correta no gerenciador de anúncio, faz um investimento de R$50 por dia e não tem nenhum retorno. Então, isso é a diferença de quem tem a informação e faz da forma certa e quem não tem a informação e faz de qualquer jeito. Então, busque sempre a informação, que essa é a saída. Sem dúvida. E por trás disso, ter bons profissionais de comunicação. Né? Então, o marketing online, né, que não tem como voltar e é nesse caminho que tem que andar, quando você perguntou aí qual que é o melhor, né, e hoje vem muito pelo marketing online. E quando a gente fala de marketing online, nós estamos falando literalmente de ferramentas de redes sociais, de Google e tudo mais. Essa eu vou muito mais além ainda do seguinte: além de ter a informação, né, você precisa de ter profissionais por trás dos bastidores. Eu sempre ensino para o dentista, né, que não é ele que tem que clicar os botões, não. Para isso que existe o gestor de tráfego. Ele que vai trazer o lead até você. É ele que tem que fazer as coisas para que possa desenvolver. Né? E não o dentista. O dentista ele tem que ter o conhecimento, a informação. Né? Quando vai fazer, o social media é ele que vai te dar o norte de como fazer as postagens, que tipo de vídeo, qual que é o vídeo de prova social, qual que é o vídeo que você tem de rotina normal da sua clínica, né, do seu consultório, para que possa postar. Por isso que precisa de profissionais especializados em odontologia para que o resultado possa acontecer. Verdade. Olha aqui, a doutora Patrícia está dando boa noite. Seja muito bem-vinda, doutora Patrícia. Tenho aqui a Venusiane, certamente é sua aluna aqui, que ela falou, seja protagonista do seu sucesso. Doutor Mito, o melhor. E eu concordo com você. E aqui tem que ótimo. O Jaimilton, que é nosso aluno aqui, ele fala o seguinte: a maioria dos softwares odontológicos vem com muitas ferramentas de gestão. Isso ajuda, mas pode deixar o gestor vivendo só no automático. É aquela história, né, Jaimilton? Assim, não basta só ter um software que tenha esse sistema de gestão. Você tem que saber mexer, você tem que saber manusear, você tem que saber usufruir desse benefício, desse recurso que esse software oferece. Você concorda comigo, Alexandre? Com certeza. Um dos pontos, mais de 90% dos dentistas de todo o Brasil que possuem um software de gestão não utilizam nem 20% da capacidade de um software. A grande maioria se limita apenas à marcação, à agenda. E acabou. Né? E o software, ele não se alimenta por conta própria. O software, ele só te dá resultado, só te dá relatórios que você pode tomar de decisão se é bem alimentado. E para isso precisa de pessoas treinadas e com protocolos para que as coisas possam virar. Então, hoje no mercado nós temos inúmeros softwares, né? E são muito similares ali. Nós temos muitos softwares similares um ao outro. Mas, na grande maioria das vezes, é subutilizado. Ter uma Ferrari e andar de fosquinha. É verdade. E de nada adianta você ter um software com grandes recursos, com grandes opções para que você possa fazer uma gestão de alto nível na tua clínica odontológica, se ele não tem a alimentação de informações que é feito pelo ser humano, que está lá e que precisa digitar. Você pode ter um software desenvolvido pela NASA, mas se você não alimentar ele de informação, ele não vai te dar informação nenhuma. Você não tem parâmetro nenhum para ser analisado. Né? Você não sabe
qual foi a sua movimentação, qual foi a especialidade que mais teve procura, teve venda na tua clínica odontológica, qual é o teu comparativo financeiro dessa semana com a semana anterior, com o mês anterior, com o ano anterior. Então precisa disso, essa análise toda precisa, como você bem colocou, precisa estar alimentado por um ser humano, né? Que é um dos seus colaboradores, que seja devidamente treinado. Aí entra, Alexandre, a questão da responsabilidade do gestor, do dono da clínica, do empresário da odontologia. Precisa entender que ele precisa investir em treinamento. Ele precisa treinar a secretária dele. Ele precisa treinar a SB dele, ele precisa treinar as pessoas que trabalham na sua clínica odontológica, desde o operacional, do comercial e do administrativo também. Senão essas pessoas não vão dar o resultado que ele busca. É preciso ter investimento, sobretudo investimento de tempo, para que você possa apontar item por item para cada pessoa do teu time, da tua equipe, o que é para ser executado e executado com uma maestria maravilhosa para que possa te dar os melhores resultados. Sem dúvida, falou muito. E uma, para complementar, eu sempre falo, ter pessoas certas nos lugares certos. Né? O que eu mais enxergo é você ter uma excelente secretária vendedora ali, e você coloca ela como gerente da sua clínica, e você cria uma péssima gerente e deixa de vender. Então, ter pessoas certas nos lugares certos. E tudo vai acabar nas pessoas aí. O treinamento, literalmente, é o que faz toda a diferença. E aí... o que acontece muito nesse exemplo que você acabou de falar, me perdoe lhe interromper, é a questão de, às vezes, tem uma pessoa do seu time, da equipe, né, que está no setor de vendas ali e que começa a vender de uma forma explosiva e você, às vezes o dentista com a melhor das intenções, com imaturidade profissional, imaturidade de gestão, mas com a melhor das intenções, ele vai buscar graduar essa pessoa. Aí tira essa pessoa de vendas e coloca como gerente, como você colocou. Acabou a história, sabe? Aquela história do casulo, da borboleta e do casulo. Né? Se você observar, tem vídeos na internet aí que é um sofrimento você ver o rompimento do casulo, né? Mas é um sofrimento necessário, porque aquele líquido precisa ir para as asas da borboleta, porque é aquele líquido que vai fortalecer e desenvolver as asas dela. Se você tentar encurtar aquele processo, você vai inutilizar ela. A borboleta não vai voar porque ela ficou sem um líquido do desenvolvimento. Então é a mesma coisa. Isso é uma visão que você precisa ter do teu time. Ter as pessoas certas para que possam dar os melhores resultados, elas precisam estar no local ideal. Então não adianta ter uma pessoa extremamente comunicativa se você bota ela na parte burocrática e vice-versa. Uma pessoa que adora papéis, que adora arquivo, que adora organização, que adora um escritório, você colocar ela para fazer atendimento ao público, vai ser um desastre. E você precisa detectar isso com a máxima de urgência para que o estrago não seja maior na sua clínica odontológica, né, Alexandre? Com certeza. E para ir mais além ainda, a quantidade de dentistas que utilizam a SB para ser a secretária de atendimento. Sim. A SB tem a sua função. Recepcionista, sim, secretária é outro papel. Ela faz conexão, ela faz todo o relacionamento com o cliente. O DRC, sim, que a gente chama como Departamento de Relacionamento com o Cliente, é ele, sim, que vai fazer as negociações. É ele que tem que ter o perfil de vendas. A secretária tem que ter o perfil de encantamento, de trazer uma excelente experiência para o cliente. A sua SB tem que ser muito bom tecnicamente, de você só olhar para ela, já entender aquilo que você já precisa. Então, perfeito, por isso, ter as pessoas certas nos lugares certos, que mais uma vez é gestão, e nós estamos falando sobre pessoas, aí nós estamos falando sobre processos de treinamento. Treinamento de dentistas, treinamento de ASB, treinamento de recepcionistas, treinamento de DRC, e o DRC entra com a gerência da sua clínica também.
Perfeito, perfeito. Hoje é muito comum você ver nas clínicas odontológicas muitos dentistas contratarem empresas para fazer as postagens, para fazer os criativos da clínica odontológica. E isso é uma coisa que eu queria que a gente conversasse aqui nessa aula, Alexandre, porque eu acho que isso é muito importante. Às vezes, o simples converte muito mais do que a super, mega, hiperprodução. Né? Eu acho que passa muito mais verdade, conecta muito mais com o teu paciente, você, como dentista, você pegar seu celular e gravar um vídeo na tua clínica odontológica falando de algum, de alguma curiosidade, de alguma informação, do que ter, às vezes, por exemplo, eu estou na Bahia, né, em Salvador especificamente, uma cidade que é 80% de negros, né, e você fazer um criativo usando aquele banco de fotos de americanos, de europeus, loiros de olhos azuis, qual é a conexão que vai acontecer nisso? Nenhuma. Nenhuma, porque ele não vai se enxergar ali. Né? Então é importante você ter uma linguagem simples. E aí eu queria a sua opinião, Alexandre. O que, que você acha sobre essa questão da comunicação, da simplicidade da comunicação, para que haja uma conexão maior e melhor com os clientes dos nossos colegas dentistas que estão nos assistindo agora nessa aula? Então vamos pegando só nesse gancho aí, vamos pegando pelo Instagram. A própria logomarca do Instagram já é uma câmera fotográfica, sabe? E essa rede social, né, quando a gente fala de rede social, a gente fala de relacionamentos. Então as pessoas, né, o Instagram hoje, né, literalmente pode ser tratado assim, é um Big Brother. Né? Então o que acontece? Por que o Big Brother tem tanta audiência? Tanto que bate recorde de audiência, de conexão? Porque é a vida real. Então, por isso que nos pontos, quando a gente faz uma comunicação e vamos utilizar a rede social o Instagram como exemplo, por isso que a conversão e a conexão com o público, ela é voltado muito mais para a realidade. Quando você fala de pegar tirar uma foto sua, tirar uma foto do seu próprio cliente, fazer provas sociais, né, com seus clientes, do antes e depois, ali depoimentos de clientes sobre atendimento, é você ali dentro, muito mais simples, e o dia a dia que é fundamental. E hoje, quando você falou sobre até o próprio, né, a empresa que tem ali, que faz toda a publicação, a gente sabe que o índice de conversão e de engajamento com as pessoas é mínimo. Porque precisa do dia a dia. Lembre-se disso. As pessoas querem ver o seu dia a dia. Só Sim. como exemplo, numa rede social, hoje 80 a 85%, quando você tem uma rede social do seu consultório, você como profissional da sua clínica, 80 a 85% é literalmente mundo profissional. É antes e depois, que é chamado de prova social, é relacionamento Sim. com o cliente, suas especialidades, seus vídeos, falando sobre a sua especialidade, e os 15% a 20% ali é sua vida pessoal, porque precisa disso. Sim. Você já reparou que, por exemplo, você posta ali sobre consultório, faz tudo bonitinho. Quando você posta você com sua filha, você com seu filho, você com seu animal de estimação, o engajamento ele sobe muito. É verdade. É Isso é verdade. É natural. verdade. É porque as É. pessoas do seu público que está te assistindo ali, elas querem ver a sua vida e falar assim, o doutor João Batista, ele é um excelente profissional, mas ele é um ser humano também. Ele Sim. tem É como vida eu. social, né? É. Ele É. é como eu, né? Como eu. Então, por isso que essa simplicidade, vamos falar, é a realidade. O que o público quer ver é o seu dia a dia profissional e o seu dia a dia pessoal. Lógico que isso aí você tem, estrategicamente, você tem pontos aí para poder falar. Por isso, essa simplicidade te dá um muito maior engajamento do que você ficar pensando em coisas fora do normal. E hoje, mais uma É. vez, só para a gente completar sobre isso, Sim. é por isso que ter profissionais, por exemplo, não um gestor de tráfego, que é outra coisa, mas o social media, a instrução ele tem que estar diretamente relacionado com a sua secretária. Porque ele não Claro. está dentro da sua clínica todos os dias. A sua secretária, sim. É a sua secretária que vai fazer as fotos, a sua secretária que vai fazer vários vídeos diariamente para enviar para o social media
para fazer essas postagens. Aquele social media que simplesmente faz posts lindos, maravilhosos, né, ensinando, fazendo algumas informações, engajamento é zero. Não espere nada disso. Você precisa criar maior estratégia para isso. E isso tem estratégia também. Verdade, verdade. E uma questão, o Rogério está dando o depoimento dele aqui, que a gente teve uma mentoria antes de ontem, e ele, como ele falou aqui, que falou na mentoria, ele fez um investimento numa empresa terceirizada, né, investiu tipo, sei lá, 30 mil reais, ou coisa parecida com isso, e não deu nenhum retorno para ele, sabe? Porque não teve essa humanização, essa identificação com o público dele. Então, isso é muito importante, você saber falar com o seu público na linguagem que o seu público entende, né? Então, isso é fundamental, não precisa fazer investimento de milhares e milhares de reais, não. Às vezes você faz de dezenas, de centenas de reais e começa a te dar um resultado muito bacana. Tá? Agora você precisa estar perto do teu público, você precisa ter uma frequência também. A frequência é tão importante do que a velocidade, é mais importante do que a velocidade. É a frequência, é você fazer, mesmo que seja no teu ritmo, mas que seja numa constância. Né? Isso é muito importante para que você possa ter uma comunicação. O teu público, o teu cliente, ele precisa te ver constantemente na tela dele. Né, dando algumas dicas, algumas orientações, algum conteúdo que de interesse dele, como horário de escovação, a importância do fio dental, a importância do antisséptico bucal, por que a gengiva sangra. Então, essas informações ele precisa ter e de uma forma constante. Isso vai fazer uma diferença, isso vai fazer com que você esteja presente na mente dele. Quando ele precisar de dentista, é você que ele vai procurar. Pega uma líder mundial, Coca-Cola. Coca-Cola, líder mundial, não precisava fazer nada. É o que mais investe em comunicação. Você entra dentro de um restaurante, está lá no guardanapo, está lá no freezer, está lá no expositor, né, está em todos os aspectos, nas placas, está em todos os lugares. Não precisava. Ou seja, a comunicação tem que estar do lado, que é onde que é a fala do institucional. Eu fiz o MBA aqui em Administração e Gestão de Negócio e um professor do MBA falou o seguinte, e uma das coisas também que a Coca-Cola não deixa de anunciar é porque se ela deixar de anunciar, a Pepsi engole ela, o mercado acabou, simples assim. Né? Então, é importante você ter alguém que te motive, um concorrente que te motive, para que você possa ser estimulado, motivado sempre a seguir em frente. Sabe? É o pitbull no teu calcanhar, irmão. É necessário, é fundamental que isso aconteça para que a coisa aconteça de uma forma eficiente e você possa dar o seu melhor. Né? Eu lembro que eu assisti uma palestra do Cortella e ele falando que ele dá aula na USP e tem um professor também na USP que eles se detestam. Né? Se falam, se cumprimentam, falam, mas eles se detestam e se provocam. Né? E aí, quando o Cortella lançou um livro, e aí chegou na faculdade para dar aula. E aí cruzou no corredor com esse professor, né, que, entre aspas, é um desafeto dele, e o professor falou, mas que livro porcaria que você lançou, hein, Cortella? Você viu o que você escreveu? Você tem certeza do que você revisou e viu o que você escreveu no capítulo 9, na página 22 do capítulo 9? E aí o Cortella, que maluquice, você é maluco, tal, tá falando besteira, tal. E aí o Cortella disse que foi para a sala dele, mas foi com aquilo na cabeça. Quando chegou lá, a primeira coisa que ele fez foi pegar o livro, abrir no capítulo 9, na página 22, e saber o que foi que aconteceu e para ver como é que poderia corrigir. Então, é fundamental você ter essa provocação, não necessariamente de alguém, de alguma pessoa, mas que você seja uma pessoa insatisfeita, né? Você pode ser uma pessoa realizada, mas insatisfeita no sentido de buscar o outro degrau, buscar o outro nível, ir para um outro ponto de eficiência e de desenvolvimento, né, Alexandre? Com certeza, falou tudo aí, né? Então, sempre mirar nesses pontos aí, para que possa ter essa frequência, como você está falando, sabe? Que anunciou uma vez, você tem que anunciar o resto da vida. Aí, por isso que por trás dos bastidores,
mais uma vez, por exemplo, esse que você acabou de exemplificar aí, que investiu quase 30 mil reais, não teve feedback. Primeira pergunta que já se faz é assim, o gestor de tráfego, ele é especializado em odontologia? Porque é isso que você tem que ter as pessoas certas no lugar certo, sabe? Para quem faz a campanha, ele literalmente é especializado em odontologia para poder apertar os botões corretos, para que o lead que chega para você seja qualificado para que você possa converter numa consulta e essa consulta converter num tratamento. Então, perfeito. Eu acho que nessa situação aí, Alexandre, tem 2 pontos, né? Nessa captação de clientes com o gestor de tráfego. Porque o gestor de tráfego, a função do gestor de tráfego é fazer uma boa seleção de públicos, fazer uma segmentação correta, ideal, para que busque leads de qualidade. Só que esse lead, o gestor de tráfego, o trabalho dele termina com eficiência quando ele manda uma quantidade absurda de leads para o teu WhatsApp. A partir daquele momento que cai no teu WhatsApp e você começa a buscar a conversão da presença na consulta e quando chega na sua consulta você vai converter em venda, aí é um outro time. É o teu time da tua clínica odontológica que aí é você que é o responsável por treinar. O que acontece? Muitos dentistas terceirizam essa parte para a captação de cliente para o gestor de tráfego, ele até manda uma quantidade de clientes absurda para o WhatsApp. Só que o dentista não tem um time interno para fazer a conversão desses pacientes. E aí depois bota a culpa no gestor de tráfego, o que não é. É importante que fique claro, são 2 segmentos, são 2 setores. O gestor de tráfego que faz a captação do paciente no teu celular e depois esse que você pega do celular e faz a venda definitiva para esses pacientes. Sem dúvida. Eu gravei uma aula um tempo atrás falando especificamente sobre isso, sabe? E o tema da aula chama Pare de Rasgar Dinheiro, sabe? Porque não adianta nada você fazer coisas maravilhosas, contratar uma agência, um gestor de tráfego, se a sua retaguarda do DRC, da sua secretária, né, do seu negociador, não estiver preparado para poder recebê-lo e convertê-lo em venda. Então, isso aí, realmente, o que você falou é um ponto fundamental. Então, assim, é parar de rasgar dinheiro mesmo, né? Porque senão vai colocar a culpa no gestor de tráfego, né? E como que são os encartes, né? Para eu poder fazer um anúncio, eu tenho que ter esses profissionais por trás, eu tenho que ter minha equipe treinada aqui por trás, para que fazer o investimento, falar assim, ó, coloquei 30 mil, o lead ficou em tantos reais, eu tive tantos, que a gente chama como funil, né, a boca de funil, né, a modelagem do marketing online. Então, assim, quantos que o gestor de tráfego colocou aqui na minha clínica interessados no procedimento ou na especialidade, que eu consegui agendar, que eu consegui fazer com que o cliente comparecesse ao meu negócio e ali quanto que eu consegui de conversão em vendas em cima disso. Um número assim, claro que esse número de leads vai depender muito do seu investimento financeiro que você vai fazer, mas vamos imaginar que, assim, para os nossos alunos que estão assistindo essa aula aqui agora, imaginar que você fez investimento que possa ter uma conversão de 1000 leads no mês, né? Mas você precisa imaginar e ter a consciência como empreendedor e empresário que não vai chegar a 1000 pessoas na tua clínica, não. São 1000 leads que chegaram buscando informações sobre o teu negócio. Desses 1000 leads, você conseguiu falar com 500. Desses 500, você conseguiu marcar 200. Desses 200, compareceram 100 à tua consulta. Desses 100, 20 se tornaram seu cliente. Imagina que começou com 1000 e você converteu 20. É assim que funciona, para que você não fique frustrado. É assim que funciona. Porque às vezes você vê o teu WhatsApp bombar de gente pedindo informação, mas a grande maioria, a metade mais ou menos, são curiosos. Só que é preciso, como eu sempre falo o seguinte, gerenciador de anúncio, anúncio no Facebook, é como você pescar de rede, irmão. Quando você pesca de rede, é diferente de você pescar de anzol. Você pescar de anzol, você pega um peixe de uma qualidade melhor, mas só pega um peixe, né? Quando você pesca de rede, você pesca muito mais do que um peixe, mas também, além do peixe que você quer, vem galho de árvore, vem pedra, vem uma piranha, vem um peixe que você não tem interesse.
entendeu? Mas é assim que funciona. Sem dúvida, sem dúvida. Existe um índice tradicional que a gente tem hoje, alguns parâmetros, sabe? Então, quando a gente fala sobre o marketing online, de funil a gente tem um parâmetro de estatístico que é 40, 40, 30, sabe? Então, assim, do que chegar de leads, 40% você consegue conversar e aquecer esse lead. Você consegue agendar esse lead. E desses 40% que você agendou, somente 40% comparece às consultas. E desses 40% que você compareceu às consultas, a média é de 30%, no máximo 40% também de conversão em venda. Então, é a estatística que existe do marketing online. 40, 40, 30. Tá? Que é uma estatística bem tradicional para que possa desenvolver. Assim que você consegue ajustar as campanhas, aí sim é escalar, sabe? Então, por isso que você coloca, por isso que essa importância dos estudos, dos relatórios, da leitura na forma estratégica de gestão, ela é importante, sabe? Para que você possa falar, estou no caminho certo e é assim que eu estou fazendo para poder, literalmente, desenvolver. Exatamente. O Alessio, ele pergunta aqui, certamente essa questão de marketing que a gente está conversando nessa aula, ele pergunta se serve também para fisioterapeuta, quiropraxista. Eu acho que sim, né, Alexandre? O marketing serve para qualquer tipo de negócio, né? A parte de gestão e marketing, principalmente que a gente está falando sobre setor de saúde e prestação de serviço. Então, não há diferença alguma. Existem as suas peculiaridades, baseado do setor. A fisioterapia ela é muito mais aberta que a odontologia. A fisioterapia na prestação de serviço, quando a gente fala de comunicação, você pode abranger infinitamente mais do que a odontologia. Então, serve sim porque, em primeiro lugar, é uma prestação de serviço. Em segundo lugar, é uma área de saúde. Então, tudo é praticado. Só, literalmente, falar a linguagem que é do setor da fisioterapia. E não da odontologia, mas é a mesma coisa, serve para tudo. Principalmente a parte de gestão é idêntica. E o que é importante também, você só consultar também o código de ética da fisioterapia, né, que você pode pegar no Conselho Federal da sua profissão, para ficar a par do que é permitido e do que não é permitido. O Rogério aqui, Alexandre, ele fala justamente em cima daquilo que ele falou, que o Rogério Pacônio, foi ele que fez investimento de 30 mil numa empresa e não teve nenhuma conversão. E ele fala o seguinte, eles não fizeram um funil de leads e enviaram centenas de leads no mês, mas de muito longe, tudo do interior, e a maioria curiosa, querendo saber o valor do tratamento, sem vir sequer fazer avaliação. A questão, então, talvez, a segmentação dele, pelo que o Rogério acabou de relatar aqui para a gente, Alexandre, acho que a segmentação dele não foi tão eficiente na questão de limitar o espaço territorial, né, e o público, né? Com certeza. Por isso que a gente fala, ter alguém especializado no setor, ele é muito importante. Por que isso? Porque, normalmente, por exemplo, eu tenho a minha equipe de gestor de tráfego, sabe? Que a gente faz para vários profissionais no Brasil aí. E sempre a gente passa por uma experiência. A gente primeiro vai estudar a cidade que a pessoa está situada, estuda a competitividade da concorrência, porque todo anúncio ele é um leilão. Então a gente estuda a competição que existe na cidade dele, quais são os principais concorrentes, a gente faz um brief, literalmente um mini diagnóstico ali, para entender e fazer teste, né? Estuda e testar, né? os concorrentes para poder ver os tipos de anúncio, e aí a gente começa a desenvolver os criativos, e nesses criativos entra isso que você acabou de falar, começa a testar. E o seu gestor de tráfego ele tem que realmente fazer esses testes bem eficazes para poder ver o que está convertendo em relacionamento ou não. E aí, não. Quando fala assim, veio só gente do interior, é porque ele abriu as torneiras lá sem ver, falando assim, eu coloquei leads aí, né? Mas não foi um lead qualificado para ele poder converter ali, né? Não limitou, né? Não limitou, não mandou o que você queria, né? Porque quanto mais próximo da tua clínica odontológica, num raio de 3, 4, 6 quilômetros, né? Acho que é uma probabilidade maior, né? Segmentando também a idade. E aí muitas pessoas assim, tipo, qual é a idade? Olha, os insights do Instagram
pode ajudar bastante nessa informação. Uma informação um tanto grosseira, mas já é um primeiro passo de uma informação. Né? Os insights podem te dar qual é o público que está seguindo o teu Instagram, da tua clínica odontológica, de que idade a que idade. E aí você já segmenta e, claro, depois você vai aprofundar com essa informação para identificar o teu avatar. O avatar nada mais é do que a identificação ideal do teu paciente. Saber qual o sexo do teu paciente, se é mais homem, se é mais mulher, qual é a idade desses pacientes, se é a idade, sei lá, de 30 a 50 anos, ou diferenciado da idade, e você limitar a questão territorial, o raio que você quer que o seu anúncio apareça. Então, esse é o fundamento para que você tenha boas conversões no gerenciador de anúncios do teu Facebook, claro, sem deixar de se preocupar da qualidade do teu DRC, né, do teu departamento de relacionamento com o cliente, que quando chega essa mensagem, e o que é importante também, Alexandre, é que essa mensagem seja respondida de preferência imediatamente. Né? Imediato. Chegou a mensagem, responder imediato. Não é para deixar 1 hora, 2 horas depois, para o dia depois, não. Senão perde aquele time, né? Com certeza. E complementando o que você está falando aí, além de saber seu público-alvo certinho, pegue pela sua especialidade. Né? Para que eu vou fazer um anúncio, se eu sou implantodontista, e vou fazer um anúncio para pessoas de 18 anos? Pode ser que tenha perdido um dente ou outro, mas o público-alvo não é esse. Né? Vou fazer um anúncio sobre ortodontia para um público acima de 50 anos, né? A não ser alinhador, mas, né? Então até isso já restringe bastante, né? Então até isso aí tem que estar bem limitado junto com a sua especialidade, né? E principalmente, que isso aí vai para um assunto de ultra live também, quando a gente fala sobre, né, o seu, que eu chamo de PFO, que é o produto foco ofertado. Toda clínica tem que ter o seu PFO, né, que é o seu produto foco ofertado, que é o seu produto de maior ticket médio da sua especialidade, que você vai trabalhar as suas campanhas, sabe? Que precisa disso, sabe? Que é onde que a gente faz o direcionamento. É o âncora, né? É o âncora, é o produto âncora. Né? Isso. Então, assim, então, o fato é que nessa aula a gente quis passar para você a importância do marketing. O Alexandre falou brilhantemente sobre as particularidades do marketing para a odontologia, mas, sobretudo, é fundamental que você, que é dentista, que está nos assistindo agora nessa aula, que você busque conhecer o seu negócio, que você busque ter acesso à informação sobre gestão, sobre marketing, sobre relacionamento, sobre liderança, porque é fundamental para a sobrevivência do teu negócio e a tua liberdade de não atender convênio odontológico. Se você tem acesso a essas informações, você pode ter certeza que você vai ter mais pacientes novos, de qualidade e particulares na tua clínica odontológica e, consequentemente, você não vai deixar de fazer um tratamento num paciente particular que custa R$1.000 para você fazer esse mesmo procedimento num plano odontológico recebendo R$90. Então, não tem sentido isso. Né? Então, é importante que você busque informação. A informação liberta em todos os quesitos. E o empreendedorismo, mais ainda. E aquela história, eu não sei vender, se aprende. Você não sabia fazer uma restauração, certamente no início da tua faculdade. Você não sabia fazer um tratamento de canal de molar. Você não sabia fazer um implante dentário, muito menos fazer uma correção de posicionamento dentário com aparelho ortodôntico. Hoje você faz isso como ninguém. Hoje você faz isso com maestria, com excelência. Então, saber vender, você aprende. Saber fazer uma gestão de uma clínica odontológica, eu tenho a total certeza que você tem talento e você aprende. Agora, basta ter uma atitude, sem procrastinação, sem deixar para depois. Para você mudar a sua vida, você precisa tomar a sua atitude agora. Você bater a mão na mesa e dizer um basta, chega de me submeter a essa tabela ridícula de convênio odontológico. Eu não quero mais atender isso e começa a preparar a tua transição. Eu não estou falando aqui para que você seja irresponsável e a partir de amanhã não atenda plano odontológico de convênio. Não é isso de forma nenhuma. O que eu estou orientando aqui é que você prepare a tua liberdade, prepare a tua libertação disso. E isso, eu sempre recomendo que você tenha um prazo máximo de 6 meses para fazer essa transição. Agora, você precisa colocar a mão na massa.
você precisa ir para o campo de batalha. Você precisa fazer a sua parte, porque não vai cair no teu colo, não. Eu lamento te falar isso. Não vai cair no teu colo. Você tem que buscar o teu sucesso. Com certeza. E lembrando que, como a gente falou, acho que o objetivo principal, né, desse encontro nosso hoje é de falar sobre a importância da gestão em marketing odontológico, né? Então, sobre a gestão que ele tem que ter. Mesmo sendo um pilar aí que vai fazer toda transformação de sucesso. E eu sempre falo uma frase com os profissionais: o seu sucesso só depende de você, né? Assim como você dedicou a sua vida para ter a sua profissão, que é da sua vida, dedique também para que você tenha o sucesso que você tanto almeja, e só depende de você. Então hoje, né, para que a gente possa realmente, né, finalizar aí, em ter essa consciência. O primeiro passo é esse, de falar assim: eu quero transformar. Como que eu faço isso? E começar a ter dedicação. Tá? Você não vai deixar de atender, você não vai deixar de ser dentista para quem ama odontologia, mas tem que conhecer o próximo lado. Lembrando que o sucesso só depende de você. Perfeito. Alexandre, meu querido, eu tenho uma gratidão imensa por você. Muito obrigado. Muito obrigado por essa aula incrível, por esse show maravilhoso, por você compartilhar tantos conhecimentos com a gente, com o mundo da odontologia. Parabéns mais uma vez, você engrandece a odontologia, você enriquece a odontologia, e que bom que nós temos pessoas como você para nos ajudar, para ser um farol nessa nossa caminhada, para a gente sair desse lamaçal que está tão maluco nesse nosso país, de quantidades indiscriminadas de faculdades abrindo cada vez mais e com uma qualidade questionável em muitas situações, e você chega e dizer que o marketing aliado à competência técnica é a saída para o sucesso. Muito obrigado, viu, meu querido? Obrigado pela sua aula, pelo seu show aqui nesse nosso canal. Eu que agradeço mais. Em primeiro lugar, eu agradeço pelo convite. É um prazer te conhecer. Outra coisa, é muito bom ter parceiros, né, que têm essa caminhada também, porque eu sempre coloquei na minha vida, e eu coloco isso no meu site, coloco isso em toda a comunicação, que realmente, eu já tenho mais de 20 anos como experiência em gestão odontológica, e minha vida é transformar, né, o dentista. A minha vida sempre foi dedicada em transformar. Eu vivo em resultados de sonhos realizados pelos profissionais odontológicos, sabe? Então, para mim, é uma honra estar aqui, né? Inclusive, né, depois, se mandarem, pode escolher qualquer tema relacionado, qualquer dúvida, que a gente está à disposição aí, né? Pode contar comigo. Maravilha, nós vamos ter outros encontros, né? E em cima disso que você está falando aí, Alexandre, eu lembro que no início da minha profissão, né, como ortodontista, a coisa mais prazerosa, juro do fundo do meu coração, que era muito maior do que o dinheiro que ele pagava pelo aquele tratamento, é ver a pessoa recuperada socialmente, de adolescentes que às vezes os pais chegavam: doutor João, essa criança não sorri mais, ela está intimista, ela está tímida na escola, não conversa mais com ninguém. Por quê? Porque ela tinha os dentes apinhados, os dentes estavam montados, então ela tinha vergonha de ser apelidado, né? Hoje o bullying, né, está muito forte. E aí ela começa o tratamento ortodôntico, e aí a criança chega na clínica sorrindo, o relato da mãe: doutor João, o senhor devolveu a alegria para o meu filho, ele tá se relacionando muito bem, nem parece aquela criança que começou há alguns meses aqui com tratamento ortodôntico. Então, isso não tem preço. E hoje, na parte de docência, que a gente faz treinamento com os nossos dentistas, essa é a satisfação de ver dentistas saindo de dificuldades difíceis, de situações difíceis, e se libertar, conseguir a sua liberdade financeira, conseguir a sua liberdade geográfica, até de tempo, que ele possa viajar 15 dias com sua família e a sua clínica ser autogerenciável e não diminuir o seu faturamento. Então, essa satisfação, quando eles mandam mensagem ou ligam, ou falam, às vezes, em mentorias: cara, João, muito obrigado, cara. Hoje eu tenho qualidade de vida que eu era escravo.
da minha profissão alguns anos atrás. Então, essa coisa não tem de transformar vidas, né, de levar uma qualidade de vida para as pessoas. E, na verdade, a gente não transforma somente uma vida de um dentista, a gente transforma a vida da família, né, da esposa, dos filhos, que vão ter o pai cada vez mais presente, o pai participando de reuniões de escolas. E é isso que a gente faz, é isso que você faz brilhantemente, e parabéns por isso, meu irmão. Oh, eu que agradeço. Eu sempre falo com todos os dentistas que ele tem a profissão da odontologia é tão apaixonante que todo ser humano ele busca no seu interior sempre uma coisa chamada de felicidade. E eu falo que a odontologia é tão poderosa que é a única profissão que você pode bater no peito e falar que vende felicidade para o ser humano. Então esse ponto é que a gente realmente mostrar a importância que você, dentista, tem para o mundo. E quando você cai nessa concepção de transformação humana, seu sucesso é garantido. E é nesse ponto que a gente vai trabalhar e a gente vai encontrar cuidando de pessoas. Outros dias. Cuidando de pessoas, cuidando de gente, né? Sim. Com certeza. Doutor João, foi um prazer. Muito obrigado. A gente vai se ver outras vezes, se Deus quiser, tá? Para a gente contribuir, para você dividir com a gente o seu conhecimento vasto sobre marketing, sobre gestão na odontologia. Muito obrigado mais uma vez, gratidão, conte comigo para o que você precisar, tá bom? Um abraço. Fica com Deus. Muito obrigado. Tchau. Um abraço, até logo. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite. Eu quero destacar quem está aqui na sala, o Rogério Pacone. Rogério, um abraço, meu irmão. A Patrícia Melo, muito obrigado pela sua presença, Patrícia. Jaimilton, muito obrigado. Alessio, muito obrigado pela sua presença. João, obrigado. João Gabriel, obrigado por vocês estarem aqui, até aqui, nessa nossa aula. Um abraço, fica com Deus e até a próxima. Siga o nosso Instagram, siga as nossas redes sociais e vai ter sempre dezenas de conteúdos sobre gestão. Grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.